Shalom, shalom. No vídeo de hoje nós vamos falar do tema Yeshua, criatura ou criador? Ele foi apenas uma criatura ou ele também é o criador? Esse é o tema do vídeo de hoje por causa de algumas filosofias humanas que têm surgido afirmando que Yeshua é uma criatura meramente, negando totalmente a possibilidade de ele ser o criador ou ter divindade, Elohut divina. E esse pensamento tem surgido por causa de textos mal interpretados das Escrituras, como o texto de Apocalipse 3, versículo 12, que está aqui na tela. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. Aqui é Yeshua falando. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. E aí vem filosofias humanas torcendo a questão da natureza do Messias, dizendo que Deus não pode ter um Deus. Se Yeshua declara que Deus é Deus dele, Deus teria um Deus? Então, logo Yeshua não é Deus e você só pode adorar a Deus de fato, e Yeshua é apenas uma criatura. Se você pegar esse texto aqui, você pode até mesmo talvez pensar algo assim. Agora, os grandes sábios, nossos Harhamins, vão ensinar que qualquer estudo na hermenêutica judaica, no Pardes, que você eleve conhecimento para o nível Remes, para o nível Drash, para o nível Sod, tem que estar respaldado no nível Pshat. O que é isso, em outras palavras? Trazendo para a nossa cultura do Brasil no português. Seria o mesmo que está dizendo que você vai receber uma aula básica de interpretação de texto, que você deve ver o contexto imediato desse capítulo. Qual é o contexto imediato do capítulo 3 de Apocalipse? É o próprio capítulo todo, os versos antes e os versos depois desse versículo citado. E também o contexto geral. Qual é o contexto geral de Apocalipse? O livro inteiro de Apocalipse. Então você vai considerar quem falou, quando falou, onde, como. Você vai considerar quem é o autor, o que ele fala a respeito do assunto aqui discutido, que é, no caso, Yeshua é só uma criatura ou o Criador? Ou ele é, na verdade, as duas funções? Ele tem um Deus ou ele também é Deus? Como entender esses temas que aparentemente parecem contraditórios ou difíceis? Ora, tanto pelos Harhamins de Israel, que afirmam que você não pode deixar e nem ferir o nível Pshat, quanto na hermenêutica, que se ensina numa faculdade de direito, que se ensina para quem vai ser um bom escritor do idioma português, por exemplo. Você vai aprender que a interpretação do texto tem que ser dentro do contexto. Fora do contexto é pretexto para heresia. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Por exemplo, se Yeshua fosse só criatura, nós teríamos um problema no seu contexto imediato desse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, porque no versículo 1 do mesmo capítulo 3, já vem o autor aqui, é Yohanan. Como Yohanan cria em Yeshua? Logicamente, como criador. Né? E eu exaltava e o adorava. E nós temos o testemunho da vida de Yohanan adorando o Mashiach e Yeshua. Então, já entendemos que se trata de filosofia, torcendo o texto para fora do seu contexto. Eis a mensagem daquele que tem o séptuplo Espírito de Deus. O que é isto? Quem é aquele que possui os 7 Espíritos do Criador? Ora, é Yeshua. Ele vai ler a Haftará na sinagoga, ele lê Isaías, Yeshayahu 61, verso 1. Afirmando que o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conhecimento, o espírito de poder, de força, todos os 7 espíritos de Deus vivo está sobre ele.
Ele fala, se cumpre essa escritura hoje na minha pessoa, eu sou aquele que tem o sétimo Espírito do Deus vivo, os 7 Espíritos do Deus vivo. Ora, o próprio Yeshua fala isso acerca dele mesmo dentro de uma sinagoga. E aqui é citado de novo essa experiência que Yeshua revela isso, e quem está citando é Yohanan, quando escreve o livro de Apocalipse, que é o mesmo autor, por sinal, desse texto aqui de cima, que está sendo brutalmente torcido do seu contexto imediato. Porque o primeiro versículo analisado, que está alinhado no mesmo contexto imediato de Apocalipse 3 citado aqui, já é refutado aqui. Percebe? Olha só. Outra refutação. Eis a mensagem do Hakadosh. Aleluia. Veja só, a gente não fala, quando a gente está na sinagoga lá, com o nosso talit, adorando, fazendo a Avodat Hashem, aí a gente quer falar de uma maneira respeitosa a respeito do nosso Criador, a gente fala, o Hakadosh Baruhu, o Santo Bendito seja, o nosso Criador Adonai, o Todo-Poderoso Elohim. Ora, eis a mensagem de Hakadosh Baruhu. Yeshua é Hakadosh Baruhu, diz Apocalipse 15, versículo 4, e em Lucas, capítulo 1, versículo 31, os anjos, não é mensagem de humano, não é mensagem de Yeshivá terrena, não, é a visita de Melachim celestial. Os anjos, quando vêm anunciar a Miriam o nascimento de Yeshua, que ela receberia Yeshua num corpo humano, que ela receberia quem iria estar se revestindo de pele humana para habitar a humanidade ali, segundo os anjos que falam a mensagem, apregou a mensagem ao coração de Miriam, é Hakadosh. Eles falam, ó, chama essa criança de o santo, quem vai nascer aí, por isso que ele não tem pai. Por isso que vai ser gerado pelo próprio Eterno. Ele vai ser chamado de Filho de Deus. Ok? Ele nada mais é que o Santo. Ele é Hakadosh Baruhu, então você assim vai o chamar de Kadosh. E lógico, sua vida tinha que ser a vida mesmo de um santo, sem pecado, sem defeito, sem mácula, sem nada, para que ele pudesse ter a condição de remir toda a humanidade. Percebe? Mais uma refutação aí, dentro do próprio mesmo livro. Agora não é mais contexto imediato, agora é contexto geral. Eis a mensagem do verdadeiro. Aqui de novo volta para o contexto imediato. Quem é o verdadeiro? É Yeshua. O próprio Yeshua fala isso a respeito dele. Ele fala, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Eu não anuncio uma outra verdade, eu vou mostrar uma outra verdade. Eu sou a verdade. Entende? Outro texto. Eis a mensagem do que possui a chave de Davi. Veja que agora no contexto geral do mesmo livro, não precisa nem ir para outros livros da Bíblia, Yeshua é a raiz de Davi. Entende? Ele é essa chave, ele é toda a história de Davi. Ele é o descendente de Davi que se assenta no trono. Ele é tanto o criador de Israel, o criador de Davi, como também o filho de Davi em forma de criatura, em forma corpórea humana, como Mashiach encarnado. Ele é o descendente de Davi. Agora você entende por que Davi fala a respeito dele, de Mashiach, que nasceria depois de Davi, mas Mashiach era o Senhor de Davi. Como? Se ele vai nascer depois, vai ser o Senhor dele? Exatamente porque Yeshua tem a sua forma de criador e ele, em determinado momento, ele entra na história da humanidade. Né? Nós estamos, aliás, em 2 milênios e 25 anos aproximadamente depois que isto ocorreu. Yeshua nasceu conforme profetizado pelos anjos para ser o santo de Israel, Hakadosh Baruhu, bendito seja. Então é exatamente esse link completo que as escrituras fazem e amplia o nosso entendimento a respeito dos textos. Texto fora do contexto é pretexto para heresia, meu irmão. Cuidado! Muita gente cai nesse erro básico, que é aula
inicial de interpretação das Escrituras. Deixando de lado, ignorando todos os textos da Bíblia, ignorando todos os textos do mesmo capítulo, do próprio livro, massacra tudo e define um tema com filosofia humana. Ele faz malabarismo com as Escrituras, sabe? Vai equilibrando e sustentando uma mentira ali, tentando levar, mas não se sustenta quando ela vai ser afrontada com a própria palavra. Não se sustenta, meu irmão. Já bate no primeiro princípio da hermenêutica judaica. Você não pode ferir o nível pshat, que é o mesmo ensinado nas escolas aí de hermenêutica, para quem faz direito quando vai fazer interpretação de texto, ok? Então vamos lá. Vamos falar de mais textos que refutam esse ensinamento errôneo aí de filosofias humanas. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja bem, ele está falando no tempo passado, por isso que coloca o verbo como era, mas é o mesmo verbo ser. Se a gente trouxer para o tempo presente o texto, ó como já fica diferente a compreensão. No princípio é a palavra, e a palavra está, não estava, porque não é passado, está com Deus, e a palavra é Deus. Entende? Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Estou lendo a versão King James, né? Porque alguns gostam do dicionário Strong para fazer aí torções nas escrituras, e King James é a Bíblia que baseia o dicionário Strong. Mais outro texto. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está falando dele como Criador ou como criatura? Está falando dele como Deus. A palavra é Deus, então é como Criador. Aqui a palavra estava no começo de todas as coisas, e o mundo foi feito através dessa palavra. Mas o mundo não quis receber, ele manifesta exatamente porque ele se reveste de carne. Aí ele se transforma uma pedra de tropeço para pessoas que querem só ficar em filosofias humanas. Estão no comentário do comentário do comentário que comentou o comentário do comentário do comentário de outro dito estudioso. Mas não é bem assim. Você tem que lembrar que há um princípio para você fazer esse tipo de estudo. E o princípio é: não fira o nível pshat. Não vai ferir o contexto do texto. Logo aqui, a palavra, quando vem manifesta em forma de ser humano, ele veio para o que era seu povo. Os judeus aqui está falando. Mas os seus não o receberam. Quem? Não todos, teve um monte de judeu que recebeu. Mas alguns, por querer estar em filosofias humanas, tiveram problema para entender que aquele era a palavra viva. Quer um exemplo? Por exemplo, os saduceus da época de Yeshua. Eles não criam em ressurreição. Logo, Mashiach não ressuscitaria no terceiro dia. Eles não criam em demônios. O demônio, essa doutrina é viva até hoje. Tem gente tombando nisso também. O demônio para eles é conservo de Hashem e não pode afrontar o eterno porque não tem livre-arbítrio. E aí é um monte de besteira em cima de besteira que vão chocar as escrituras. E aí essas pessoas começam a ter conflito com Mashiach. Porque Mashiach vai expulsar os demônios. Mashiach se manifesta para destruir a obra de Satanás. Isso aí está escrito em 1 João. Então veja bem. Ele vai tendo conflitos por causa que fica carregando filosofias humanas. E aí, por fim, pode até negar, em vez de Yeshua ser o motivo de erguimento da sua fé, consumação, plenificação da fé. Antes você cria na Torá, apenas na Torá. Conheceu Yeshua, agora você crê de forma plena. Ele plerosai, plenifica. Você tem uma fé judaica plena em Yeshua agora. Mas o judaísmo da Torá. Porque se você for no judaísmo filosófico dos seus, eles não creem em ressurreição e Yeshua não poderia ter ressuscitado. Já começa por aí. Yeshua estaria morto até hoje lá na tumba.
Então, as coisas se chocam. Colocou filosofia humana no meio, tudo torce. Tira a filosofia humana e fica só na palavra do seu Criador, meu irmão, você é restaurado e conduzido a uma fé plena. Você é curado, você é abençoado. Outro texto. Vós mataste o autor da vida. Olha o que Kefa vai falar no discurso lá de Atos. Yeshua não ganha a vida. Yeshua é o criador da vida. Ele é o autor da vida. Veja, outro texto. Mas ele seguiu dizendo-lhes: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não o sou. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados, se não credes que eu sou. Certamente morrerei em vossos pecados. Quem está dizendo isso? O autor dessa frase é o próprio Yeshua. Eu sou o Criador, Yeshua está dizendo, e vocês têm que crer que eu sou. Porque criatura é deste mundo, é daqui de baixo, criatura é daqui de baixo, ele é lá de cima, ó, o Criador. Outro texto. Yeshua disse novamente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz que dá vida. Olha o detalhe do texto. Yeshua está dizendo que ele é o Criador, porque só o Criador pode dar a vida. Agora, se você não falar que eu estou usando só norte-americano, nova-iorquino, como o Dr. James Strong, que faz o dicionário, né, e alguns torcem com filosofias humanas, vou agora para um texto que é feito por judeus. A Bíblia Judaica Completa, de David Stern. Olha só, como ele traduz o texto, ele diz assim, que Yeshua é a luz que dá a vida. E isso é uma forma cabalística, até atualmente hoje, na Cabala, dentro do conhecimento dos escritos judaicos, você vai ter lá a luz de Hashem, quando vem ao mundo, é uma emanação do próprio Hashem, não é outra coisa ou outro Hashem. É o próprio Eterno que se emana em forma de luz e vem trazendo sua glória, vem dar a vida e gerar a vida. É isso que vão dizer os textos judaicos. Mas não precisamos de texto fora da Bíblia, porque dentro da própria Bíblia nós temos toda a filosofia judaica registrada de maneira clara, direta e absoluta. E dentro da sua total fidelidade, vem apresentando a luz que dá a vida. E Yeshua reclama ser. Ele fala: eu sou esse que dá a vida. Eu sou essa luz, que é uma contração do próprio Adonai se manifestando à humanidade. Eu sou ela. Está entendendo o que Yeshua está falando? Para os gentios talvez não soe tão diretamente, mas para quem conhece cultura judaica, Yeshua está gritando nos ouvidos deles: eu sou o Criador, dentro desse texto. E isso é muito claro. Outro texto de Yeshua também, ele diz assim: eu sou o pão da vida, e quem relata é Yohanan. Então João declara que cria também desse jeito, assim como cria David Stern ao colocar assim. Se ele não cresce, ele não faria uma Bíblia dessa. Aqui é o próprio David Stern também, essa versão aqui, ó. Eu sou o pão que é vida. Olha só, Yeshua está dizendo: eu sou a vida. Eu não recebi uma vida. Para ser criatura, você tem que ganhar a vida do Criador. Agora, para ser a própria vida, você tem que ser o Criador. Entende? E Yeshua está declarando isso. Quem comeu o pão do maná, por exemplo, morreu. Mas quem comer da própria vida, vai ter vida. Porque você achou a fonte da vida, que sou eu. Eu sou esse pão, que é a vida. É isso que Yeshua está dizendo. Olha só. Quem vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, pertence à terra e fala com uma conceituação terrena. Aquele que vem do alto, aquele que vem do céu, está acima de todos. De novo, Yeshua se declarando acima das criaturas, se declarando na posição de Criador, que veio do céu. Ele não faz parte de uma conceituação terrena, ele é divino. É isso que Yeshua está falando. E quem registra isso são judeus.
Aqui de novo estou lendo a versão da Bíblia Judaica Completa de David Stern. Outro texto que vai refutar esses filósofos aí que trazem este engano. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é um pão feito aqui na terra. Criatura só pode fazer pão na terra. O pão que desceu do céu só pode ser dado pelo Criador. Ou sendo o próprio Criador em forma de pão para nós. Nos alimentarmos dele mesmo, que é a pessoa vida. Percebe? Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que eu lhe dou é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Por quê? Como ele é todo poderoso, é a própria vida e a vida não pode morrer, a vida precisou se revestir de carne, de forma de criatura, nascendo como homem para poder dar a vida ao mundo. Porque se ele desse uma vida que acabasse, não teria mais como dar a vida para os outros. Uma vida que morre, acabou. Mas não, ele dá em forma de carne para morrer, mas depois ele ressuscita. Por isso que é o que era, é e há de vir. Vai manter-se eternamente. Vamos a um outro pensamento que vai refutar filosofias humanas. O pensamento diz assim: nas Escrituras, Yeshua é santo. Sua natureza divina consegue manter esse status de santo. Somente essa natureza. Porque todo homem é pecador. A Torá vai afirmar, o Tanar, a Brit Hadashah vai afirmar que todos são pecadores, estão destituídos da glória do Eterno e precisam de sacrificar por si mesmo. Até o sumo sacerdote, que seria o anjo de Israel, o mais elevado judeu que pode viver na terra. Ele também tinha que sacrificar por si mesmo e não pode ter o status de santo. Mas as Escrituras colocam Yeshua com esse status, porque Yeshua porta a natureza divina. Homem não, mas Criador sim. Veja, ele é o Filho unigênito de Deus, por isso que ele pode portar esse status. E compartilha a natureza divina com o Pai e com o Espírito. Estão em pé de igualdade em termos de natureza, Elohut, a gente vai chamar isso no judaísmo. As Gaonins, as suas manifestações. Okay? Como Rei das Nações, ele precisou de um corpo humano para poder se assentar no trono de Davi. Como são justos e verdadeiros teus planos! Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és Hakadosh Baruhu, só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras são justas. Suas obras justas são vistas por todos. Apocalipse, de novo, o mesmo contexto que os filósofos estão usando para torcer. Veja que Apocalipse vai colocar ele como santo, Apocalipse vai colocar ele com obras justas, Apocalipse vai colocar ele como sendo alvo de adoração. Quem vai ser o Rei das Nações? Não é Mashiach, que se reveste de carne e assenta no trono de Davi? Então quem as nações vão estar adorando lá sentado no trono? Não é Yeshua, para quem crê no Mashiach? Eu estou usando somente textos do Novo Testamento. Somente texto da Brit Hadashah. Se você quer ler textos do Tanar e da Torá mostrando Yeshua com divindade, veja o vídeo intitulado Nivim, Profetas e o Deus do Tanar. Está aqui no canal. Procura esse vídeo com esse tema, Nivim, Profetas e o Deus do Tanar, e lá você vai encontrar vários textos mostrando quem seria Mashiach e a divindade de Mashiach. Se o mundo inteiro pode ir lá e adorar o Mashiach, eu e você não podemos? Porque algum filósofo baseado num versículozinho só, torcido do seu contexto de Romanos, capítulo 1, versículo 25, falou algumas meia dúzia de palavras torcidas e você acreditou? Não pode ser assim, meu irmão. E o mundo inteiro estaria então condenado? Estaria errado nessa revelação profética aqui de Apocalipse? Claro que não. Seja a palavra do Eterno verdadeira e nós, todos os seres humanos, mentirosos. Não vá por homens, vá pelo que o próprio texto da Bíblia fala. Ok? E você estará seguro. Outro texto que vai refutar essas filosofias humanas. O anjo respondeu:
o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo. Hakadosh Baruhu. Yeshua é nosso Hakadosh Baruhu. Você pode crer nisso? Porque se você crer nos malar, nos anjos, no malar do eterno de Hashem, você crê que o malar falou com Miriam, que era uma judia santa, não era uma judia que ficava babando o ovo de rabinos meio talit, não, rabino meia estrela, não, ela era uma judia 5 estrelas, era uma judia digna de usar talit, de usar tzitzit. Sabe por quê? Quando ela usava tzitzit, ela fazia oração, mas não como um papagaio que repete coisas judaicas, não, de doutrina. Chega lá e fala assim, ó: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, b'mitzvotav v'tzivanu, al mitzvah tzitzit. Não, ela orava mesmo de verdade. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Aí quando ela fala para que esses mandamentos santifiquem o coração dela, ela guarda. E o que quer dizer isso? Que você guarda os mandamentos de Deus acima de filosofias humanas. Então quando o anjo vem e fala tudo isso, ela acredita. Mesmo sendo virgem. Ela fala, não, que seja feita a vontade do Senhor. Como vai ser isso? Eu não tenho relação, eu nunca conheci homem, como é que eu vou ser mãe? Não. O que nascerá sobre você será santo. Vai ser feito do próprio Rua de Hashem, do Espírito do Santo, bendito seja, do próprio Espírito do Pai. Entende? Por quê? Porque a natureza era divina para esse menino. Esse menino tem ligação com o Santo de Israel, por isso que ele vai ter o nome de Hakadosh Baruhu, do Santo bendito seja, porque ele é gerado diretamente do próprio Santo. Por isso que ele é conhecido como Filho de Deus. Filho de Deus é uma alusão à sua natureza divina, como Criador habitando conosco. Por isso que Yeshayahu vai falar que Yeshua pode receber nomes da divindade. Yeshua é Deus conosco, emanado, El Gibor, porque ele tem a mesma natureza santa do Criador. E Yeshua é filho de Deus. Entende? É nesse contexto que Yeshua nasce. Ele não nasce num contexto de mera criatura. É assim que as Escrituras o apresentam. Agora, se você quer viver e acreditar fora das Escrituras, fica à vontade. Eu acredito nas Escrituras. Assim como Miriam guardava o tzitzit, não como um emblema judaico, mas como uma prática de fé e vida. Quer dizer o quê? Que o mandamento de Hashem está no meu coração. Se o mandamento diz que quem vai nascer através dos profetas é um santo, então ele é santo e acabou. Se você quer bater contra o mandamento, o problema é teu. Eu vou ficar com o que as Escrituras diz. Olha o que Shaul afirma. Pensa bem nesse assunto. Shaul afirma, nem todos os de Israel são israelitas, porque nem todo que vai dar aula em yeshivá e que vai usar talit é uma yeshivá boa. Você tem muita comida de morte aí, assim como muitos que não são israelitas estão lá em Israel. Não quer dizer que eles são mensageiros de Deus. Você acha que não tem engano em Israel? Lógico que tem. Nem toda a filosofia judaica a respeito da Torá é a favor da Torá. Pelo contrário, em vários casos, o maior inimigo da Torá é ler livros acerca da Torá e não a Torá propriamente dita, porque há filosofias humanas circulando em Jerusalém que vão totalmente contra a Santa Torá. Eu vou falar para vocês de uma experiência que eu tive. Certa vez eu fui numa sinagoga aqui em São Paulo, não vou citar onde nem com quem, né, para preservar as pessoas. E lá eles adoravam Satanás como sendo Metatron. Eles fizeram um monte de filosofias e aí chegaram à conclusão que o anjo que serve ao Eterno, doutrina de saduceus, hein? Satanás não é inimigo, Satanás é um conservo do Eterno. Ele tem uma elevação tão grande que ele é Metatron. E como Metatron pode ser adorado. Só não pode Yeshua como Metatron. Metatron é uma expressão do aramaico que vai colocar este mensageiro que está
na verdade, lá nos textos, é referente a Mashiach, e uma alusão de que Mashiach pode ser adorado, eles colocaram referente a Hassatan, e estavam dizendo que Hassatan poderia ser adorado. Aí eu lhes perguntei, ora, se Hassatan pode ser adorado, por que Yeshua, como um verdadeiro Mashiach, também não pode? Ele falou que eu era um cara inteligente. Ele falou, poxa vida, seu argumento faz sentido. Porque Mashiach realmente faz sentido. Mashiach seria aquele que planificaria a Torá e daria uma elevação máxima do entendimento das Escrituras. Mashiach poderia ser adorado. Quer dizer que ele percebeu que a mesma filosofia que levou ele para o buraco, para o engano, poderia trazer ele para uma correta compreensão de Yeshua. Mas na verdade, meus irmãos, isso é um perigo. Tá? O maior inimigo da Torá, um dos maiores inimigos da Torá, guarda isso no seu coração, um dos maiores inimigos da Torá é ler livros acerca da Torá e não a Torá propriamente dita. Tua mente vai ficar cheia de conceitos humanos, em vez da palavra de Hashem. A palavra de Hashem é a Torá, tem que ler Torá. Vamos lá, ó. Podemos parafrasear esse pensamento com a seguinte frase: o maior inimigo de Mashiach e Yeshua é ler livros acerca dos registros de Yeshua e não os seus próprios registros, propriamente dito. Percebe? Você fala que crê em Mashiach, mas você não lê o Novo Testamento. Você tem que ouvir Yeshua nos seus ensinamentos diretos e não filosofias a respeito do que Yeshua vivia ou pregava. Senão daqui a pouco você não está mais crendo no que Yeshua testemunhou para a sua vida. Não entre por esse caminho. Há caminhos que parecem de vida, mas o seu final são de morte. Existe um pensamento fora do contexto do versículo e também do autor do próprio versículo, da vida deste autor do versículo, que diz o seguinte: transformar a verdade de Deus em mentira, quando adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. Romanos 1, 25. E aí, porque Yeshua nasceu como uma criatura, eles estão querendo dizer que ele não pode ser adorado. Fora do contexto, isso parece ter sentido, mas dentro do contexto, isso não se sustenta. Infelizmente, alguns fazem isso. Vamos continuar. Esse pensamento de que Yeshua é uma criatura e não pode ser adorado, ele é um pensamento fora do contexto do versículo e também da vida do autor, porque Paulo adorava Yeshua, ok? Paulo cria que Yeshua poderia ser adorado e ele prega isso, inclusive é ele que prega. Aquele que não declarar com a sua própria boca que Yeshua é Yud Rei Vav Rei vai ser condenado. Paulo fala isso, eu não vou nem citar o verso, você pesquisa aí a Bíblia. Se quiser põe nos comentários ou manda um e-mail para a gente. Quero até saudar quem está nos assistindo no Vietnã, nos Estados Unidos, vendo ali os status do canal. Eu percebi que tinha pessoas que de fala portuguesa nos Estados Unidos têm assistido nossos vídeos e também no Vietnã. Escreve pra gente do canal atoradoamor@hotmail.com. Escreve pra gente. Eu não sei nas escrituras aonde Paulo fala que Yeshua deve ser declarado Senhor. Eu vou te mandar por e-mail. Você já deve conhecer o Tzadok aqui do Brasil, Tzadok Ben Derek, ele fala muitas coisas assim. David Azevedo do México, da comunidade rostiana, vai passar vários textos assim, e muitos outros. Há milhares de professores que são bons mestres das escrituras e que falam a verdade a respeito do tema, não torcendo com filosofia humana, mas falam e mostram no hebraico, inclusive. O Tzadok mostra também no aramaico e por aí vai. Por exemplo, uma vez, o mesmo autor desse argumento falou que a versão aramaica de Tzadok era uma versão adulterada e fuleira, que ele possuía da yeshiva que ele estudava, que é uma yeshiva muito boa, tal, reconhecida em Israel e bababá, e é cheio de filosofia humana, né? Encheu o pavão ali daquela peshita que ele tinha. Olha, eu vou te dar, e mandou para mim em PDF a peshita. Quando eu fui estudar essa peshita, a peshita dele falava igual a peshita de Tzadok. A peshita dele mostrava Paulo adorando Yeshua, mostrava Tiago adorando Yeshua, mostrava Yeshua sendo adorado vastamente em todos os textos daquela peshita, que ele dizia ser a melhor tradução. Quer dizer, são filosofias que cegam tanto a pessoa que ela nem percebe que o que ela está pregando está contra ela mesma. Não vamos por esse caminho, irmãos. Texto fora do contexto é pretexto para mentira, é heresia. Quando você quer aprofundar, tem que manter no nível pshat, aí pode se elevar.
Saiu do pshat, você está tombando. Imagina uma mesa, a mesa é a verdade. Aí você está andando na verdade. A mesa acaba e você vai por textos fora da Bíblia. Né? Você vai para uma realidade fora da mesa, então você cai, você afunda. Você não está mais no alicerce. Não pode pôr outro alicerce. O alicerce é um só. Você tem que andar dentro dele. Todos os lugares que você tiver dentro dele, você vai elevando conhecimento. Aprofundando ali, mas dentro dessa mesma base. Quando você sai dela, você cai. Não tem jeito. Então, aulinha básica de interpretação. Vamos perguntar para esse texto onde, quando, como e quem, e ver se essa ideia fuleira dessas filosofias humanas se mantém. Bom, vamos já falar um texto que vai pegar tanto o onde, o quando e como. Quem que fala isso? É Paulo. Aonde? Lá em Roma. Como é que ele chega em Roma? Em um navio chamado Deuses Gêmeos, saindo de Alexandria com destino a Roma. Esse é o contexto do texto. Encontrou-se no mercado de Ápio as 3 vendas com os irmãos, os judeus daquela região, pessoas que criam já em Yeshua também, por isso que ele está chamando de irmãos. Pessoas que adoravam Yeshua. E recobrou o ânimo. Paulo se animou quando ele tem esse encontro com essas pessoas. Isso está relatado em Atos, capítulo 28, do versículo 11 ao 16. Você vai ver isso aqui. O que mais o contexto diz? Porque estava sendo perseguido pelos habitantes de Judá. Veja aí, por os professores dessa filosofia humana. Eram judeus. Nada de um rabino super entendido. Que às vezes o rabino vai conversar com gente e ele fala assim, você adora o que não conhece, você não sabe de nada, você tem que rasgar seu diploma, sentar aqui do lado e aprender tudo comigo. Eu sou judeu, eu falo do que eu conheço, a salvação vem dos judeus, eu estou ali alicerçado. Peraí, mas existe judeu meio talite, judeu meio kipar, judeu meia tigela, judeu, sabe, metade de uma estrela. Não é judeu 5 estrelas. Veja bem, Paulo, que era um judeu 5 estrelas, estava sendo perseguido por esses meio-judeus de Araque, que eram habitantes de Judá. Uau! Yeshua é da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é daqui, nasce desse berço. Os seus conterrâneos aí, contemporâneos, veja, mas muitos com filosofias humanas, fora da Torá, tanto que estavam até perseguindo Paulo. Você vai encontrar isso em Atos 28, 19. Não sou eu que estou falando. É as Escrituras falando. Que tem judeu meia tigela. Então olha só. Paulo não foi para Roma porque amava os romanos. E ele era um cristão que estava fazendo evangelismo aos gentios para levar Machia. Agora que ele cria que Yeshua era Deus, então ele vai falar para todos os gentios porque os judeus não aceitaram. Não é nada disso. O contexto aqui está falando que ele estava perseguido, por isso que ele foi para lá. Então não é porque ele amava os romanos, que ele estava agora pregando para eles em viagem missionária, não é nada disso. Ele foi porque era perseguido pelos judeus que não creram no Santo de Israel e Yeshua. Não creram que Yeshua era Hakadosh Baruhu. Então ele foi para Roma na condição como? Como prisioneiro. Tanto é que se você ler Atos 28, versículos 16 e 30, vai mostrar lá que o oficial de justiça permite que ele alugue uma casa, fique lá, porque ele percebe que a perseguição era coisas da religião judaica, forma de entendimento do Machia, de crer no Machia. Então era coisa de judeu, ele não tinha cometido nenhum crime que merecia a morte. Então ele fica ali com certa liberdade pregando. E lá em Roma, ele vai escrever a carta aos romanos neste contexto. Morando em Roma como prisioneiro, quando estava sendo perseguido pelos judeus, aí sim, quem vai falar? Paulo, nós vamos ver quem no próximo texto. Mas aqui nós já vimos as 3 coisas. Onde, quando e como Paulo escreve a carta aos romanos. É nesse contexto aqui, meus irmãos. Paulo vai então reescrever a carta aos romanos. Então vamos ver o que Paulo vai falar. Agora vamos, antes de ver, vamos ver quem é Paulo, né? O que Paulo pensava, o que Paulo cria. Olha só, Shaul, se explicando aos judeus, diz que tem as correntes por causa da esperança em Yeshua.
Logo, a ressurreição. Ele não cria nas filosofias dos saduceus. Ele era fariseu. O fariseu cria em milagres, cria em ressurreição de mortos e cria nos anjos. Entende? Então ele cria que o anjo falou para Miriam que Yeshua era Hakadosh Baruch Hu. Ele cria que Yeshua podia ressuscitar dos mortos e que ressuscitou ao terceiro dia. Entende? Então essa é a fé de Paulo. Bem diferente do que se fala. Está aqui os textos, é só você ler. Os judeus responderam: não recebemos. Os judeus de Roma, que estavam lá, Paulo, quando chega em Roma, ele convoca os judeus dali da região e vai se explicar para os judeus, para tentar escapar da sentença de morte que poderia cair sobre sua cabeça. Então veja bem, olha o que os judeus respondem para Paulo. Aqui está misturado, judeus que vieram a crer com judeus que não criam em Mashiach. Estava só ouvindo de longe que morava lá em Roma. Estava ouvindo o que tinha acontecido em Jerusalém. Eles vão dizer, eles vão responder: não recebemos nenhuma carta de Jerusalém a seu respeito, Paulo. Entretanto, é apropriado ouvir o que você mesmo tem a dizer sobre esta seita que todos falam por aí. Nós estamos ouvindo falar que em Jerusalém surgiu um grupo que está crendo que Mashiach já existiu, que Mashiach é Yeshua, que Mashiach é o Santo de Israel, Hakadosh Baruch Hu, que Mashiach é Yud Rei Vav Rei. Nós estamos ouvindo tudo isso, nós estamos ouvindo aqui de longe. Agora que você, que é um dos seguidores dessa linha de pensamento, dessa interpretação a respeito de Mashiach, nós queremos confrontar as filosofias que temos com a maneira que você pensa. Fala para nós, Paulo. Então os judeus marcaram um dia com Paulo, que explicando o reino de Deus, usou a Torá, os profetas, para persuadi-los a respeito de Yeshua. Está aqui, a referência, Atos 28, 23. E vamos ver mais. Paulo explicando aos romanos, veja bem, que o alvo agora da explicação é gentios. Diz assim, ele destaca que Yeshua é o descendente de Davi, falando da sua forma, manifesta, que demonstrou com poder ser o Filho de Deus, a sua forma de divindade, em espírito, porque ele não teve pai. O Espírito, 7 Espíritos do Deus vivo que entrou nele. O próprio Adonai. Sabe o que Paulo vai falar em outro texto? Ele vai falar que a alma criadora de almas, ou na verdade o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida, o Espírito que vivifica as almas, que entrou em Mashiach. Uau! Aí ele está falando isso daqui em Romanos capítulo 1, com outras palavras, colocando o Filho de Deus para a divindade de Yeshua, dizendo que em espírito ele é filho de Deus e em carne ele é filho de Davi. Então isso aqui é capítulo 1 de Romanos, é o contexto imediato do texto que os filósofos humanos estão querendo colocar contra Mashiach. É refutado pelo próprio contexto imediato do texto aqui, porque é colocado como divino nele. O divino está nele, Paulo está dizendo em outras palavras. Percebe como as filosofias caem por terra quando elas são fora das escrituras e do seu contexto? Olha outro texto. Agora ele falando aqui, ele vai falar da fé dele pessoal. Olha o que ele fala. O qual Yeshua é a imagem do Elohim invisível. Para tudo. Quem é Paulo? Paulo é fariseu. Logo, Paulo, ele tinha em sua mente os conceitos que formaram a moderna Cabala de hoje. Que conceito eram esses? Conceitos de que Hashem, no Todo-Poderoso, é invisível, é espírito, não tem matéria. Então ele é inacessível. Mas Hashem, quando se comunica, quando comunica a si mesmo às suas criaturas, ele forma uma Mashiach celestial, Adam Kadmon, ele forma uma imagem, que é o próprio Hashem, não outro. É só Hashem, que era invisível, se emanando de uma forma visível. E esses sábios verdadeiros da filosofia judaica vão falar que a emanação de Hashem não se trata de outra pessoa, mas sim do mesmo Hashem.
da mesma pessoa. Ele está de uma forma imanente, de uma forma que se pode ter contato. E é o que Paulo está dizendo, que crê que Yeshua é essa imagem do invisível, essa forma de Deus manifesta que pode ter contato. Logo, Paulo está dizendo que a fé dele é a mesma de Isaías, quando fala que Emanuel, estaria Deus conosco na forma de roupa de carne, manifesta aqui com a gente, percebe? É a mesma fé. Que a imagem de Elohim que aparece para nós é o próprio Elohim conosco. A diferença é para distinguir ele conosco, no período que ele esteve conosco aqui, do período que ele está na eternidade absoluta. Na eternidade absoluta, ele é transcendente. Mas quando falarmos dele, Deus conosco, ele é imanente. Ele é a imagem daquele que não tem imagem, forma. São conceitos mais profundos a respeito do Criador, que a natureza de Yeshua leva os dois em si. Os dois conceitos, de criatura e de Criador. O problema é colocar ou no meio. Ou é dúvida, ou é como se fosse separação. Não, Yeshua é criatura e Criador. Tem que colocar aqui o e, ligar as duas coisas. É o que Paulo está fazendo aqui. Yeshua é a imagem é corpo do Deus invisível. Yeshua é o corpo do Deus invisível, em outras palavras, se a gente colocar para o português de uma maneira literal e mais clara, seria assim o texto. Yeshua é o corpo visível do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Ora, aquele que cria os tronos é o Rei dos Reis, é o Rei daquele que se assenta no trono, o Rei maior de todos. Quem é o Rei dos Reis? Só o Criador. Seja dominações, todos os domínios das galáxias, dos mundos, dos planetas a girar, o poder foi dado por Yeshua, segundo a fé de Paulo. Seja os principados, ora, o filho de um rei é o príncipe. E quem é que cria os príncipes? Yeshua, na fé de Paulo. Sejam as potestades, imagina só, as autoridades, os seres celestiais, santos que vivem com o eterno, que nem entraram na nossa realidade. Esses seres são criados por Yeshua, segundo a fé de Paulo. Tudo foi criado por ele, Yeshua, e para ele, Yeshua. Ele é antes de todas as coisas. Ora, aqui está dizendo que ele é eterno. Quem é antes de tudo é o eterno, porque antes de tudo nada existe, somente o eterno. Quando Paulo vem apregoando filosofias judaicas, nesse texto aqui ele está falando exatamente disso, Paulo está dizendo que antes de todas as coisas vem Mashiach e Yeshua. Ele já estava com Deus, ele era Deus, muito semelhante a Yohanan, quando fala. Yeshua estava com Deus e Yeshua era Deus, e por meio dele todas as coisas vêm ser criadas. É o mesmo conceito aqui, quando fala de imagem, meus irmãos. É a mesma coisa. Como é que Paulo pode pregar num lugar que crê que Yeshua tem toda essa elevação e no outro lugar crê que Yeshua é só uma mera criatura desse mundo? Quando um homem comum, normal, criou os tronos do céu, quando um homem comum, normal, distribuiu as dominações celestiais, criou os principados e as potestades invisíveis que estão junto com Elohim, quanto um homem natural que entra na história da humanidade, que tem começo, meio e fim, que é meramente criatura, pode ser antes de todas as coisas da criação do universo e do mundo? Quando, meu irmão? Isso é texto fora de contexto. Filosofia humana, que cai por terra quando confrontadas com o texto. Veja outro texto. Dizem muitos que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Se fosse mesmo, eu não sei se foi escrito ou não, mas seja como for, os seguidores de Yeshua criam desta forma. E se foi Paulo o autor, mais ainda. Olha só. O qual, falando de Yeshua, sendo o esplendor da sua glória. Ele é o esplendor da glória. E a expressa imagem da sua pessoa. Pessoa de quem? Da pessoa do Criador. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Yeshua é que é o dono do poder, ele não recebe poder de outro, ele é o dono do poder. Ele é o esplendor da glória. O próprio Paulo vai falar isso em outros textos, olha só. Paulo está dizendo a respeito de Yeshua: nenhum dos líderes deste mundo a entendeu, pois se eles tivessem o feito, não teriam executado o Senhor da glória. Adon Hakavod no hebraico. Está vendo? Yeshua é para Paulo o Senhor da glória. No verso anterior, ele é o esplendor da glória, mas não de uma glória que ele recebe, sim de uma glória que ele é o criador dela, ele é o portador dela, ele é o Senhor dela. Quando você é senhor de algo, é porque você é maior do que esse algo. Entende? É o seu poder que emana essa glória. É assim que Paulo crê em Yeshua, porque Paulo vai apresentar Yeshua aqui, ó, estou lendo 1 Coríntios, carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 8, como Adon Hakavod. Paulo apresenta Yeshua como o Senhor da glória, mais do que Criador, o Senhor do título Criador. Entende? Na versão judaica completa de David Stern vai estar assim, essa versão aqui é King James, e essa versão aqui é a Bíblia judaica completa de David Stern, diz assim: executaram de quem essa glória flui. Em vez de falar o Senhor da glória, ele fala de quem a glória flui, ou seja, é do próprio Yeshua que emana a glória de Hashem. Entende? Lógico que ele só pode ser Hashem. Logicamente. A glória de Deus, na forma transcendente, é oculta. Ninguém tem acesso. Isso aí é 1 Timóteo 6,16. É o Deus inacessível. Mas quando ele entra como Deus conosco, ele entra numa realidade de Senhor de quem essa glória flui, de Senhor dessa glória encarnada em Yeshua. Sabe quem também fala isso? Não é só Paulo, não é só Hebreus, se for outro autor, é também o próprio irmão físico de Yeshua. Tiago, capítulo 2, versículo 1, vai também chamar Yeshua de Adon Hakavod. Irmãos, está mais do que provado, está mais do que claro, que para todos eles, Yeshua é o Eterno, manifestado na nossa realidade, é Deus conosco. Olha outro texto. Agora Paulo vai estar falando aos gentios. Gentios que praticavam vários pecados, de pessoas que trocaram a glória do Deus imortal, que é aquele que era, que é e que há de vir, trocaram a adoração para o Eterno por adoração de imagens. Mas imagens do que? A imagem aqui, hermenêutica, irmãos, texto dentro do seu próprio contexto. A imagem aqui que Paulo fala que estão usando para adorar coisas criadas, estão pecando contra o Criador, que é imagens humanas, de coisas, de seres humanos mortais. Por isso que ele deixa bem claro, essa imagem desses seres humanos mortais, ou de pássaros, animais ou répteis, era que estava como alvo de adoração. Essas coisas são idolatria realmente. São imagens de seres mortais, de pássaros, animais ou répteis, que os gentios adoram. Vai na China, a vaca é um deus, eles estão adorando a vaca. Tem outros países que adoram outros répteis, adoram serpentes. Essas imagens, sim, estão no contexto que aqui foi repreendido por Paulo. Não Yeshua como imagem do seu Criador. Aí é outra coisa completamente diferente. Ok? Já Yeshua na imagem do Criador, olha aqui que João vai falar na ilha de Patmos, por exemplo, ou que o próprio Paulo também cria. Olha aqui, ó. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Todo mundo, seja crente que Yeshua é uma natureza divina, é o próprio Criador na sua essência, ou Yeshua é só uma criatura, todos os que creem em Yeshua entendem que Yeshua é o que foi transpassado. Todos. Judeus messiânicos, cristãos, todo mundo sabe. Ele vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Yeshua. Todo olho verá. Ué, então é uma imagem, porque para ver só pode ser em imagem. Na forma de transcendente não tem como. Você não vai ver nada, porque ele é invisível. Deus é inacessível. Então não estamos falando
do santo na forma transcendente. Nós estamos falando do Hakadosh Baruch Hu na forma imanente, do santo que veio habitar conosco, de Emmanuel, Deus conosco. Então, porque isso todo olho verá, e até mesmo aqueles que os transpassaram. Não é qualquer santo, é o santo que foi para a cruz e deu a vida por amor a você, até mesmo por você que inventa a filosofia judaica e proíbe a adoração a ele. Ele te ama e quer te tirar do erro e te trazer a verdade, para que você pregue como Paulo pregava e tenha a mesma fé que Paulo tinha. Paulo declara que este é o eu sou, o alfa e o ômega. O David Stern também declara o mesmo, só que ele vai colocar Aleph Tav em vez de alfa e ômega, porque David Stern vai usar do hebraico. Já a Bíblia King James, que é do Strong, né, a base do Strong, vai usar aqui o eu sou para Yeshua, para aquele que é visível. Vai colocar Yeshua na condição de alfa e ômega, o primeiro e o último de tudo. De novo, é colocar divindade aquele que tem imagem, que é visível. E vai colocar para Yeshua, que vem todo olho ver, que ele é aquele que é, que era e que há de vir. Yeshua, o Todo-Poderoso. Yeshua, Hakadosh Baruch Hu. Yeshua, Emmanuel, Deus conosco. Yeshua, Yud-Rei, Vav-Rei. Todos os nomes que ele teria para ele. El Gibor, Deus forte. Avino, Pai da eternidade. Yohanan declara o mesmo que o contexto de Paulo declara quando ele está preso na ilha de Patmos. Mas ele declara uma coisa muito séria também. Ele diz assim, ó, vamos ler o versículo 9 do mesmo capítulo aqui, ó, de capítulo 3 de Apocalipse. Mesmo capítulo não, é o capítulo 3 de Apocalipse. Vamos ver. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas do adversário, e que se dizem judeus e não são, mas mentirosos. Farei com que se prostrem aos meus pés. Quem vai se prostrar? Esses filósofos que estão pregando contra Mashiach, naquele grande dia, vão se prostrar ao pé de Mashiach e reconhecer que Mashiach o amou. Mas veja bem, Mashiach está dizendo para você tomar cuidado. Ele está chamando judeus, pessoas que se dizem judeus, de mentirosos e sinagoga do adversário. Quer dizer que existe judeu meio talite, meu irmão, judeu meio estrela. Esse você tem que tomar cuidado, porque ele fala de filosofia humana. Agora o judeu 5 estrelas não, fala: eu creio que o transpassado é o Todo-Poderoso, que o transpassado é o grande eu sou, que o transpassado é o alfa e o ômega, que o transpassado é o que era, é e há de vir. Portanto, o Criador. O que o próprio Yeshua diz a respeito de si, meu irmão? Que os talmides de Yeshua, judeu que merece ganhar um talite, judeu 5 estrelas, que eles apregoam sobre o evangelho que Yeshua pregava, sobre o que Yeshua pronunciou quando esteve conosco na terra, o que ele ensinou. Olha o testemunho desses homens e do próprio Yeshua também. Yeshua dizendo a respeito de si, ele diz: eu sou maior que Jonas. Jonas foi o maior evangelista do Tanar. Ele evangelizou a cidade de Nínive todinha. Tinha mais de 120 mil crianças ali, fora homens, adultos, mulheres. Bom, aí você pode pensar, né? Aqui Yeshua como homem, mas ele sendo Mashiach, lógico que seria maior. Yeshua ganhou mais alma do que Jonas, então Yeshua poderia falar que era maior do que Jonas nesse sentido, que ele foi o maior evangelista do que Jonas. Tá, tudo bem, é verdade. Mas quando fala que ele é antes de Jonas, aí não, aí vai ligar ele a divino, porque uma criatura normal não pode ser mais velho do que o seu tataravô, por exemplo, em existência, correto? Então essa declaração leva as duas conotações. Se a gente for sincero com o texto, pode se aplicar as duas, porque ela fora do contexto não vai dar para fechar o pensamento. Mas o texto continua. Veja que é o mesmo capítulo, Mateus 12. Aqui, ó, outro versículo seguinte, contexto imediato. Ele fala: eu sou maior que Salomão. Aí já não, porque Salomão foi o maior rei. Salomão foi o mais sábio de todos. E ele, para ser um rei maior que Salomão, só se ele for o rei dos reis. E rei dos reis é só o Criador. Rei dos reis é só Hakadosh Baruch Hu. Mais sábio que o Salomão, só quem é onisciente.
E aí ele fala, eu sou maior que Salomão. Eu sou maior que o Sábate. Aqui você pode tentar questionar, mas aqui já não dá mais. Aqui não dá mais. Porque maior que Sábate só o Criador. O Criador criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou, abençoou e santificou o sábado. Logo, aquele que santifica o sábado é o que é maior que o sábado. É Yeshua que faz isso, porque é ele que deu o sábado para o homem. Logo, ele não poderia, se fosse um homem comum, estar lá na criação sendo o autor do sábado, sendo maior que o sábado, entende? Aqui já é ligação direta à divindade. E ele não para por aí, ele fala a próxima para mim, mata com chave de ouro, é extremamente divindade pura. Eu sou maior que o templo. Uau, o templo foi construído para que o eterno, o Criador, habitasse nele. Todo o templo tinha importância. Certa vez, profeta Oséias vai falar para o povo, olha, vocês estão aí, para os reis de Judá, vocês estão vivendo em boas casas e tal, e o templo está destruído, para com isso. Muda isso, restaura o templo do Eterno. Quando eles começam a restauração, que eles lançam só o fundamento do templo, a vida deles já começa a ser grandemente abençoada. Porque aquele que estava habitando no templo, que é o Criador, só por lançar os alicerces. Imagina o templo todo construído, completamente terminado. A glória do Shekhinah vai para o templo e fica ali com eles. Quer dizer que a glória da Shekhinah de Hashem é maior que o templo, porque é a manifestação do próprio Hashem. Entende? Você consegue crer nisso? Porém, Yeshua, quando é rasgado no madeiro, o véu de alto a baixo rasga, e a Shekhinah não se via mais no templo, porque Yeshua volta para o céu. Yeshua, que é a glória do templo, volta. A Shekhinah volta para o céu junto com Yeshua. Quem é o noivo que casa com a igreja? É Yeshua. Quem é o noivo de Israel que traz a Shekhinah de Elohim para o templo? É Yeshua. Por isso que o templo agora dos judeus, judeu meia boca, é um templo que não tem o sacrifício e não tem Shekhinah. Não estou repreendendo, desculpa aí aqueles que estão entendendo mal. Quero deixar claro que eu amo os judeus, que eu não me considero um cristão, embora eles me chamem de cristão, porque eu tenho vivido princípios judaicos e uma fé judaica. Ok? Eu estou falando contra judeus que têm filosofias humanas fora da Torá e estão torcendo as escrituras. Não o judeu verdadeiro, que é o povo do Eterno, escolhido, eleito, povo sacerdócio, santo, que faz parte daqueles que vão receber todas as nações e juntos vão adorar o Criador de todas as coisas. Não. Entende? Estou dizendo para você que o templo perdeu sua glória porque o templo perdeu Mashiach e Yeshua lá na época que ele se manifestou. E aí nos anos 70 foi destruído. Mas desde a cruz até os anos 70 a Shekhinah não estava mais no templo. E você vai encontrar as escrituras judaicas que falam sobre isso. Logo, quando Yeshua diz que ele é maior que o templo, um dono da casa, ele só pode ser o Criador, meu querido. Não pode ser na figura de criatura, e sim na figura da imagem do próprio Criador manifesto em carne, que é Elohim conosco, entende? Aí tudo se encaixa. Existe um outro pensamento fora do contexto do próprio versículo e também do contexto da vida do autor do versículo, que diz o seguinte: adore só a Deus, no texto de Mateus 4:10. Vamos entender isso. Contexto, meu irmão, do texto era de Satanás pedindo adoração para ele, para si, e não o inverso, é Yeshua sendo o alvo da adoração. Neste primeiro contexto, que quem é o alvo da adoração é Satanás, Yeshua o repreende. Vamos ver o que a própria vida de Jesus ensina. Analisar o texto todo, interpretando a vida de Jesus completa. Não pode pegar só um pedacinho, um dia da vida de Jesus e dizer, Jesus ensinou isso. E esquecer todos os 3 anos e meio dele de ministério. Não pode. Isso é crime. Isso é tirar o texto do contexto. Isso é se fazer sinagoga do adversário. Para com isso. A vida de Yeshua ensina, aqui o segundo contexto, que Yeshua como alvo da adoração, o caso é diferente.
Não é o caso de Mateus 4. Então você tem aí uma reação completamente diferente por parte do Messias, nos dando o seu grande exemplo de vida. Neste segundo contexto aqui, que Yeshua é alvo de adoração, ele aceita a adoração. Sua reação é aceitar. Yeshua aceita, sem citar uma única repreensão. Ah, quando você viu isso? Quando você viu Yeshua adorado? Ora, quando o cego de nascença foi adorado, curado, ele o adora. Você pode pegar todas as versões aí, ó. 99% delas vão afirmar que ele foi adorado. A tradução para a palavra no original é adorado. Se você tem dificuldade de entender proskeneu, latreia, essas palavras do grego, ou então no hebraico, vaistahu, tem um vídeo aqui. Proskeneu é reverência ou adoração na Torá, e você vai entender que os textos podem ser traduzidos como adoração ou só reverência, que o cego de nascença adorou Yeshua e que Yeshua não repreende. Que o chefe da sinagoga adorou Yeshua, Yeshua não repreende. Que os demônios lá, se eu não me engano, do Gadareno, né, de Gadara, eles veem Yeshua e adoram Yeshua, pede para ir para o porco e tal, e aquela coisa toda. Yeshua não repreende. Veja, aqui Satanás foi repreendido. Mas por quê? Porque era outro contexto. Satanás era o alvo da adoração, mas aqui os demônios estavam adorando o Yeshua. Yeshua não repreende. Na ressurreição, a vida de Yeshua nos dá o exemplo que as mulheres, quando viram ele ressurreto, o adoraram. Yeshua não repreende. Quando Yeshua anda por sobre o mar e ele vai entrar no barco, os apóstolos ali, os 12, o adoram. Se tinha mais gente no barco, todos o adoraram. Yeshua não repreende. Os magos adoraram Yeshua quando nasceu. Yeshua nada fala desse ato, não repreende os pais dele por deixar os magos adorar. Pelo contrário, receberam os presentes e deram a Yeshua, e Yeshua usufruiu desses presentes. Ele não falou, não, isso é fruto de um pecado, de uma coisa que vai trazer problemas lá na frente, porque as pessoas vão entender que eu posso ser adorado e vão me adorar, então vamos devolver esse ouro. O Deus de Israel, muitas vezes, quando mandava destruir cidades tão ímpias, tão perversas, falava, não pega nada. Não pega nada como despojo da guerra. Joga fora até o ouro, a prata, tudo. Queima a cidade inteira com tudo que tem. Não pega um centavo do dinheiro deles, nada para você, nada. Porque eu quero apagar da memória esses caras. Esses caras me ofenderam, são profanos. Mas os reis magos não foram tidos por profanos na vida de Yeshua. E Yeshua usufruiu desse ouro que recebeu, da mirra e do incenso, que é dado só a Deus, né? Então, que foi apresentado a ele. Porque ele era Deus conosco. Quando Yeshua se manifesta aos seus 12, depois ele volta e se manifesta para Tomé, porque ele tinha encontrado os 11 e Tomé não estava. E aí Tomé tem uma experiência particular para Tomé, porque os outros já estavam crendo, todos os outros já tinham visto. Mas Tomé então o vê, e Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. Quer dizer, Deus conosco. Tomé o adora e não é repreendido. Veja só. E aí Apocalipse vai falar nesses textos aqui que todas as nações, o mundo inteiro vai adorá-lo. E eu e você também. Sabe por quê? Só os vivos. Só os que tiverem com Mashiach. Só quem for digno de colocar um talite e segurar a palmeira na festa de Sucote junto com Mashiach é que vai estar vivo, porque os outros vão ser destruídos, não vão estar lá. Ou você se ajunta com aqueles que realmente conhecem e reconhecem Mashiach e fala quem ele é na sua verdade, ou você pode correr o risco de seguir filosofia humana que pode te levar a não estar junto conosco, com essa multidão e com o mundo inteiro diante do Cordeiro de Elohim. Que o Eterno te abençoe a ser crente e não incrédulo. Reflita sinceramente, porque quando você diz, segura-me pela mão, Adonai, sabe que mão ele vai usar? A mão de Yeshua, porque o Eterno não tem mão. Ele precisou se fazer carne para ter mão. É a mão de Yeshua que ele... E você não quer que Yeshua seja Adonai? Quando você diz, me vê Adonai, sabe que olhos ele vai usar? Os olhos de Yeshua, porque Adonai não tem olhos, mas você não quer que Yeshua seja Adonai. Quando você diz,
Me ouve, Adonai. Sabe que ouvidos ele vai usar? Os ouvidos de Yeshua, mas você não quer que Yeshua seja Adonai. Quando você diz, fala comigo, Adonai, sabe que boca ele vai usar? A boca de Yeshua, porque Adonai não tem boca. Você não quer que Yeshua seja Adonai. Quando você diz, salva-me, Adonai, sabe que salvação Adonai vai ser? Yeshua, mas você não quer que Yeshua seja o eterno Adonai encarnado. Meu irmão, seja crente, não incrédulo. Sabe? Isaías 7,14 diz, o filho de uma mulher, portanto é uma criança em carne, uma criança de carne. Mas esse filho seria Deus conosco, continuaria sendo Deus, só que conosco. É a imagem exata de Deus. Se a imagem logicamente é Deus visível. Entende? Assim como o anjo também declara que Yeshua é Hakadosh Baruch Hu. Então, todas as vezes que você for orar numa sinagoga, fale isso. Yeshua, meu Hakadosh Baruch Hu, bendito sejas tu, hoje e eternamente, porque agora eu creio, eu sei que as Escrituras falam que tu és o santo vindo de Deus. A mão do eterno é Yeshua, os olhos do eterno é Yeshua, a boca do eterno é Yeshua, a salvação do eterno é Yeshua. Tudo é Yeshua! Logo, Yeshua é o eterno, meu irmão. Que o eterno te abençoe a ser crente e não incrédulo, e a ficar firme nessa verdade.